Boa noite mais uma vez. Boa noite. Sejam bem-vindos. Muita luz para todos. E que a leitura de hoje possa, de fato, nos trazer respostas. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está sempre de acordo com os nossos anseios, né? O item 26 e traz para a gente orientações sobre as provas voluntárias. E o trecho do Evangelho diz o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Com essa questão, nós temos uma outra. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem o espinho cravado, é permitido o retirar? Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesadas. Texto de hoje, do nosso livro Renovando Atitudes: amar, não sofrer. Sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor como sendo a única forma capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não significa nada, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Então, uma coisa é fato: tudo começa, tudo pressupõe o ato de amar. Só que amar sem paixões, sem sofrimentos. A minha carga não precisa maior do que aquela que eu já trago comigo. A minha bagagem, eu não preciso aumentá-la com pesos inúteis. Eu devo carregar aquilo que me é necessário. Temos acumulado inúmeras experiências nas névoas dos séculos, nas estâncias por onde nossas almas estagiaram, e temos aprendido invariavelmente que somente repararíamos nossos desacertos e equívocos perante a vida através do binômio dor e castigo. Desde sempre, as nossas fraquezas estão associadas ao castigo. Desde sempre, acreditamos que merecemos todos os sofrimentos que temos. É uma questão cultural. É uma acumulação. Incutem isso na gente. E nos levam a seguir e trilhar caminhos sem dividir esse peso com Jesus. Nas tradições da mitologia pagã, aprendemos que com os deuses, toda uma postura marcada pela dor. A princípio, os duelos de Osíris, Sete e Horus, lá no Antigo Egito. Mais além, assimilamos formas e pensamentos das desavenças e vinganças entre os deuses Netuno e Júpiter no Olimpo, a morada dos deuses da Grécia. Por outro lado, não foi somente entre as religiões idólatras que incorporamos essas formas de convicção, mas também nos conceitos do Velho Testamento, onde exercitamos toda uma forma de pensar na exaltação da dor como um dos processos divinos para punir todos aqueles que se encontravam em falta. E aí nós temos a boa nova. E aí Jesus, que não veio destruir a lei, ele veio nos descortinar. Ele veio ampliar os nossos horizontes no sentido de não anular as leis do Antigo Testamento, mas trazer para a gente novos olhares, novas possibilidades e a pérola do amor.
A palavra talião significa tal, no latim talis, definida como a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Significa que as criaturas deveriam ser como castigo e dor, tal qual fizeram os outros sentirem, sem se levar em conta que a ideia de que se tinha um poder divino era caracterizado por atributos profundamente punitivos. As religiões, infelizmente, ainda usam dessas palavras do Antigo Testamento para nos manter aprisionados numa fé que não é raciocinada. Porque se pararmos para pensar no poder e no motivo da criação, e quando paramos para falar em paternidade, na criação divina, teria muita pretensão da nossa parte acreditar que o amor do Criador seria um amor paterno comparado àquilo que nós temos aqui. E existe uma dimensão que a gente não pode fazer essa comparação porque temos uma divindade enquanto Criador. E esse amor paterno jamais seria um amor comparado aos pais terrestres. A experiência de paternidade que temos através da genética, do filho biológico, do filho que é adotado, dessa relação de pai, mãe, filhos. Quando a gente tem a pequenez no amor de ainda castigar o filho. Mas a gente está falando de uma criatura, de uma misericórdia fantástica. E seria pequeno da parte dessa ideia de imensidão de amor e de misericórdia se tivesse para com suas criaturas esse olhar de castigo, de punição. E aí a gente vê o advento do descortinar, do esclarecimento da reencarnação, que é a prova maior e concreta desse grande amor, que é o Criador dando às suas criaturas a possibilidade e a oportunidade de rever conceitos, de se melhorar e de alcançar, segundo o nosso Mestre Jesus, a perfeição. E o Espiritismo traz para a gente esse descortinar de ideias e traz essa fé raciocinada. É considerando um raciocínio, um sentido lógico daquilo que foi proposto pelo Criador. Jó afirmava: e Deus na sua ira lhes repartirá as dores, lá em Gênesis, em se referindo aos castigos da mulher. Multiplicarei os teus trabalhos e em meio da dor darás à luz aos filhos. São alguns exemplos dentro do Velho Testamento dessas muitas assertivas que nos levaram a acreditar e a crer profundamente de que somente o sofrimento era capaz de nos depurar, de nos sublimar, de tirar os nossos pecados, de reparar todas as nossas negligências, os nossos abusos, os nossos crimes. Seria nos castigando, nos punindo. E a gente sabe, através dos esclarecimentos, que nós temos a oportunidade de nos redimir, de nos sublimar, nos melhorando enquanto espíritos, mudando o rumo dos nossos passos, elevando os nossos pensamentos e praticando o Evangelho de Jesus com a lei do amor. No Sermão do Monte, Jesus Cristo se refere à lei do talião, revogando-a completamente. Ninguém precisa dar o troco na mesma moeda. Pelo contrário, é necessário oferecer a outra face da moeda. É necessário que diante das questões, das situações de conflito, de violência, de agressividade, que a gente possa responder com paciência, com mansidão, com tolerância. Porque é o outro lado que nós cristãos precisamos mostrar.
É a possibilidade do outro que ainda não conhece o outro lado da moeda, conhecê-la. Até porque, até então, o que nós temos trazido de bagagem em todas essas experiências de vida que temos vivido por anos? É o entendimento de que a gente tem que dar a resposta de imediato. É o entendimento de que a dor é que vai resolver a situação. Era tudo à base de sacrifícios. Era matando, assassinando um filho para agradar ao Pai. Então Jesus, ele revoga completamente essa lei. E ele nos diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra face. Longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor. Contudo, o Mestre Jesus instalou na terra o processo da educação pelo amor. E que a gente possa se lembrar, às vezes as palavras do Evangelho, elas nos parecem palavras esquisitas. Eu lembro a primeira vez que eu tive acesso a essa leitura do oferecer outra face. Eu que sempre fui uma pessoa de rompantes, né? Um pai que me ensinou a responder tudo na lata, ter as respostas na ponta da língua, nunca aceitar humilhações e coisa e tal. Eu ficava me imaginando que eu jamais seria capaz de seguir os passos de Jesus. Porque nunca que eu aceitaria passivamente uma agressão física. Porque a princípio era alguém bater no seu rosto do lado direito e você passivamente oferecer para apanhar de novo do outro lado. E com o esclarecimento, nós não estamos falando de materialidade. Nós estamos falando de palavras, de ideias, de pensamentos, do amor. De que diante da face da moeda que nos traz uma visão de dor e de castigos, que nós possamos ser as pessoas que vão trazer o amor. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode elevar, o amor que tudo pode resolver, inclusive os conflitos, inclusive no nosso dia a dia, as situações de conflito, de agressão, de violência. É difícil, mas diante do fogo, diante do fulgor, do temperamental, da situação, nada melhor do que uma pessoa falando baixo e manso. Como assim você não vai brigar comigo? E aí aquilo se tranquiliza, é o balde de água fria que a situação precisava. É o outro lado da moeda. E não tem nada a ver com agressividade, com a questão do apanhar, do físico. É uma resposta de atitude. É a minha resposta diante de situações em que eu não concordo, que contrariam a palavra de Jesus, que eu possa seguir a palavra de Jesus, que eu possa colocar em prática isso. E, gente, nós não estamos falando aqui de uma coisa fácil, porque se fosse fácil, nós já estaríamos bem lá adiante. Aliás, nem estaríamos aqui, nesta experiência terrena. É um dia após o outro. Esse processo de aprendizado, ele é longo e ele é árduo também. Inclusive, às vezes, nós somos questionados em relação às nossas atitudes, posturas, né, no nosso dia a dia, quando as pessoas questionam o fato da gente errar sendo cristão. E aí eu estou sempre respondendo: imaginem se não fôssemos, seríamos muito pior. Então nós já estamos dando um passo nessa direção desse melhoramento. Amar. Mas eu não preciso sofrer para isso. Amar sem paixão, para que eu consiga ter uma visão mais ampla da situação.
Até porque eu que tenho fé em Jesus, eu sei dessa parceria. E essa parceria pode ser física. Eu tenho aqui amigos e eu sei que eu posso contar e dividir esse peso. Porque às vezes pesa e nós não somos capazes de carregar sozinha essa cruz. E aí nessa hora a gente tem que ter a humildade de admitir, ainda mais nós que somos pessoas, né, bem resolvidas, a gente se vira há muito tempo, mulheres independentes, pessoas que trabalham desde que entendem por gente. E aí a gente se depara numa situação que uma coisa tão boba nos jogam na lona. E é nessa hora que a gente tem que chorar, sim, pedir ajuda para o amigo, sim. E esse amigo pode ser Jesus do teu lado, dividindo esse peso com você. Então, entre carregar 50 quilos sozinha, literalmente, dividir isso com alguém, pega de um lado aí, vamos comigo. Só que muitas vezes, o colega pode não estar atento, pode nem saber que precisamos dessa ajuda. Então, pede sim, se abre para o outro, porque as pessoas foram colocadas do teu lado, não à toa, mas foram colocadas do teu lado para te ajudar, inclusive, a carregar esse peso. Então, divide esse peso com essa pessoa que está do teu lado e acredite, se ela está do teu lado, é a pessoa que você precisa no momento. Então, apesar de Jesus ter invalidado a lei de tal crime e tal castigo, ela ainda prevalece para todos os seres humanos que não encontraram no amor uma forma de viver e de pensar. Realmente, durante muito tempo, a dor terá função dentro dos imperativos da vida, estimulando as pessoas às mudanças e às renovações, por não aceitarem que o amor muda e renova. E, portanto, utiliza-se de silícios mentais. Sabe aqueles tormentos? A gente fica se atormentando mentalmente nesses sofrimentos, sim. Como meios de suplícios e tormentos para se autopunirem. Tem gente que faz isso fisicamente, tem gente que se chicoteia. E nós fazemos isso muitas vezes mentalmente, martelando naquela ideia que não sai da cabeça, como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Nessa hora a gente entrega para Jesus. Desapega, porque até sofrimento, dor, a gente não abre mão. Quantas vezes a gente tá aqui querendo dividir um problema com alguém, a pessoa quer dividir esse peso com você e você toma para si e não larga. Apego, uma dificuldade que todos nós temos de admitir e de encarar o novo, a mudança. Então, esses meios são meios de autopunição